Veja no ICL Notícias, segunda edição. Eu, sinceramente, não sei o que o Maduro fez. Agora é oficial. Alexandre de Moraes manda suspender Twitter no Brasil e dá prazo de 24 horas para a Anatel tirar a rede do ar. Mas vêm sendo instrumentalizados para atacar a democracia. Escalou o conflito. Ele pensa que é o quê? Lula reage à afronta de Elon Musk ao judiciário brasileiro. Cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Siga o dinheiro, os interesses de Elon Musk no Brasil e a tentativa da Starlink de desbloquear as contas no país. Ligações perigosas. Reportagem mostra que Pablo Marçal nomeou um investigado por tráfico de drogas como representante em negócios. Esse povo aqui não interessa. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Nessa sexta-feira, 30 de agosto de 2024, o mês está acabando, mas o noticiário está pegando fogo. O ministro Alexandre de Moraes mandou suspender a Rede X, o Twitter de Elon Musk aqui no Brasil em até 24 horas, porque o Musk não designou um representante legal para a empresa. Então é assim que a gente começa essa nossa sexta-feira. Boa noite, Chico Sá, boa noite, Rodrigo Viana. Só isso, né? Só isso. Apenas. Apenas isso. Bloqueia geral, Xandão. Tchau, querido, diz a nossa tarde. Tchau, querido, com X. Ah, muito bom, gente. Essa tarja tá demais. Agora, gente, tem muita coisa pra gente discutir a partir disso, um histórico muito longo dessa briga, vamos dizer assim, né, judicial. Mas tem vários aspectos aí dessa decisão que a gente vai trazer em documentação daqui a pouquinho, como, por exemplo, impor uma multa diária aí de R$50 mil para quem quiser, né, quem eu digo, pessoa ou empresa que quiser usar, por exemplo, VPN para acessar o X, porque precisa, porque trabalha com isso, enfim, por motivos pessoais. VPN que é um mecanismo que dá para chegar lá, né? É uma burla. É um subterfúgio. O VPN é um método que você consegue, do Brasil, acessar o Twitter de fora do Brasil, porque... Conteúdo bloqueado, né? Não, é porque é o seguinte, a Anatel, enfim, as operadoras só têm capacidade de bloquear o Twitter no Brasil. Ele vai continuar operando em outros lugares. Então, se a pessoa instalar o VPN, é uma espécie de túnel na internet que permite você ingressar na internet, por exemplo, dos Estados Unidos. E aí acessar o Twitter dos Estados Unidos. Por exemplo, se as pessoas quiserem conversar ou ouvir o que o infeliz do Elon Musk está dizendo lá na rede dele. Então, o Xandão colocou multa, 50 mil para quem fizer essa burla. E aí isso daí está gerando um debate. Um debate, uma polêmica, com certeza. A gente vai voltar a falar sobre isso, é o assunto do dia, né, Rodrigo? Mas a gente também vai trazer outros dados importantes sobre a nossa realidade, sobre a nossa economia aqui, né? Sim, porque enquanto fica esse debate, esse coach na eleição municipal, o Xandão, o Elon Musk, esse burburinho todo, essa espuma toda, tem a vida real acontecendo, as pessoas estão na rua, estão no seu comércio, estão nas suas empresas, no seu trabalho, e a economia real do Brasil está se recuperando, gente. Tenho trazido aqui vários e vários dias, a gente tem trazido vários números mostrando isso. Olha, número que saiu hoje, desemprego em baixa recorde no Brasil. O trimestre encerrado em julho, porque é assim que eles medem, né? O IBGE, de 3 em 3 meses, o trimestre que terminou em julho teve desemprego médio de 6,8% no Brasil. E essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em julho na história. Nunca, num período como esse, no segundo trimestre do ano,
o desemprego esteve tão baixo. Rapidamente, vamos passar por alguns detalhes, né? A próxima tela aqui, um detalhe desta matéria do UOL que traz algumas informações. É a pesquisa PNAD. O nível de desemprego é o menor de toda a série histórica para o trimestre até julho. Até então, a taxa mais baixa para um período como esse havia sido registrada em 2014. Uma tal de Dilma Rousseff era presidenta em 2014. Naquela época, 7%. Então, nós estamos falando agora de um desemprego menor do que naquele período da Dilma, que foi considerado quase pleno emprego. No mesmo intervalo do ano passado, a população desocupada estava em 7,9%. Então, há uma redução que vai se acelerando. Na análise de todos os períodos ao longo da história, a taxa mais baixa ocorreu em dezembro de 2014. Vocês sabem, no fim de ano, sempre é um pouco menor ainda, porque tem contratações para o comércio, para as vendas de Natal, 13º salário. Então, 2014, em dezembro de 2014, 6,6%. A gente está quase batendo dezembro de 2014 em julho. Nesse ritmo, provavelmente, nós vamos chegar em dezembro de 2024 com o menor desemprego da história. Vamos ver. Mais uma tela aqui rapidinho para a gente dar uma olhada na renda. Isso aqui é o nível de desemprego. E como é que estão os salários? Os salários estão em alta. Volto sempre a repetir, porque as pessoas ouvem isso. Você está vendendo uma ideia de que está tudo uma maravilha? Porque não está, né? Os salários se recuperam um pouco, mas os preços, não está fácil fazer supermercado, não tem uma sensação de bem-estar tão alta como houve ali em 2010, 2012, 2014. Isso é verdade, porque os preços da pandemia para cá subiram e agora que os salários estão se recuperando em cima de uma base muito rebaixada. Vamos lembrar que caíram muito no período do Temer e Bolsonaro, mas estão se recuperando. O rendimento médio das pessoas ocupadas, R$ 3.206 em julho. O valor representa uma alta de 4,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando estava em R$ 3.058. Então sai de 3.058 para 3.200, salário médio. Nós estamos vendo que não é nenhuma maravilha, são 2 salários mínimos e meio, é o rendimento médio do brasileiro. O destaque está na área de serviços, aí tem outros detalhes aqui do UOL. Importante a gente observar isso, a economia real, olha, está indo bem. E, para completar, nesta semana, a nomeação do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Vamos trazer aqui, no meio de tanta notícia, de tanta agitação da extrema-direita, passou quase batido isso aqui para a gente, né? Mas não, é uma notícia importantíssima. Gabriel Galípolo, nomeado, confirmado como novo presidente do Banco Central, um homem próximo ao Fernando Haddad, formação na esquerda, formação acadêmica. Depois, claro, trabalhando no mercado, trabalhando no diálogo com os empresários. É um sujeito do diálogo, mas com uma formação que não passa nem perto do que é o Campos Neto. Então, a gente pode esperar um Banco Central que vai ajudar o Brasil a crescer ainda mais. É uma boa notícia. Eu estou falando do Galípolo, está aparecendo até mais o Haddad. O Galípolo está ali no cantinho da imagem, mas é ele que está ali. Aí, ó, agora sim, o Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central. Bom, com isso, muita gente espera, para esse ano já de 2024, crescimento de 3% no PIB. O mercado começou o ano dizendo que não ia crescer nem 2%. E está corrigindo as previsões para 3% do PIB. E 2025, uma arrancada, previsão de que isso acelere mais um pouco. Taxa de investimento, ou seja, quando o empresário compra máquina, compra caminhão, instala uma fábrica nova ou um supermercado, compra um galpão novo, taxa de investimento para o futuro, curto prazo, está apontando crescimento para 2025. Então, tudo isso mostra que 24 e 25 podem ser anos aí já de uma colheita de resultados bons na economia. Isso é bom para nós, é bom para quem precisa de trabalho, é bom para o brasileiro e na política ajuda o Lula. E faz com que o Lula tenha um papel fundamental já agora, né? Aqui estão vendo as imagens, indústria. Olha, o que teve de anúncio de fábrica, montadora da China, montadora da Coreia, montadora do Japão, a montadora dos Estados Unidos que tinha saído e resolveu voltar. Isso são anúncios que vão, aos poucos, se confirmando e gerando empregos na Bahia, interior de São Paulo, Goiás, né? Então tem muita indústria, o Brasil está num esforço também de reindustrialização. O papel de Lula na eleição com esse quadro se torna mais relevante, já na eleição municipal. Não é à toa que o Boulos hoje começou o programa eleitoral e quem é que a gente viu estrelando o programa do Boulos, Chico? Toque, toque, toque na casa do Boulos. Na casa do Boulos. Olha a imagem, vamos colocar a imagem aqui. Esse print é ótimo. Ó, fui eu que fiz esse print até, Gabi. Assisti lá na tela do meu celular e tuf,
print. Obrigado, presidente. O Boulos com a mão aqui no ombro do Lula. A mãozinha do Lula. O momento, e o Lula assim, tá bom, viu? Pode agradecer e eu vou te ajudar, meu filho. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate quente. Adoro isso, hein? Então o Lula foi com a Janja, o Chico falou toque, 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 porque começa assim o comercial, ele bate na porta, entra na casa do Boulos e da companheira dele, as filhas estavam lá também, no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, e aí tomam um café e o Lula é a grande estrela do comercial. A gente está falando aqui já, o Boulos parte de 20%, 25% dos votos, o que em votos válidos dá 25%, 30%, e o Lula deve agregar um pouco mais, com os votos da periferia. Eu já vi imagens aí, o Boulos andando pela periferia e gente perguntando, você está com o Lula, né? Tem gente que não sabe, acreditem ou não, tem gente que não sabe que o Boulos é o candidato do Lula. Não é assim 100%, mas tem 10%, 20% das pessoas que não sabem. O Lula vai aparecer na televisão, o Lula vai para a rua e aí o Boulos tende a crescer mais um pouquinho. Então, vamos ficar de olho, o Lula tem muito a oferecer para o Boulos nessa campanha aqui em São Paulo, um papel importante também em outras capitais. Eu acho que o PT não vai colher assim uma vitória estrondosa, não é por aí, mas a gente pode mais observar o contrário. O bolsonarismo encolhe e candidatos apoiados pelo Lula não é que vão ter uma vitória retumbante, mas podem avançar em relação a eleições municipais passadas. Como a gente tem feito todos os dias aqui para não ficar só em São Paulo, Rio, vamos dar uma passada em duas capitais que a gente não falou ainda. Teresina, Piauí, estado governado pelo PT. Vamos ver, deixa eu sair aqui da frente. Em primeiro lugar, Silvio Mendes, do União Brasil, que já foi prefeito, 46%. Em segundo, pesquisa Serpes, Fábio Novo, do PT, com 37%. Fábio Novo não é um nome tão conhecido, mas é apoiado pelo governador e pelo presidente Lula. O Piauí é aquele estado, normalmente, onde o Lula tem 70% ou 80% dos votos para presidente. Quando o Lula entrar na televisão no Piauí, deve estar entrando a partir de hoje, a tendência é o candidato do PT embolar e fazer a disputa aqui e pode ganhar em Teresina. Então temos um quadro em que um candidato do PT está em segundo lugar, vai ter disputa, e o Silvio Mendes não é bolsonarista ferrenho, hein? Não é. É um candidato de centro-direita, numa direita tradicional ali em Teresina. Vamos para mais uma capital, Goiânia, centro-oeste, terra do agronegócio. Olha quem é que lidera em Goiânia, pesquisa Serpes, Adriana Corse, do PT, delegada de formação, filha de um ex-prefeito petista, lá dos anos 80. Já entrevistei algumas vezes, uma mulher firme e que faz o debate sobre segurança pública com uma concepção de esquerda, mas sem também muita onda com o negócio de segurança, entendeu? Vai para cima, tem que ter segurança, a esquerda tem que combater o crime, tem que combater o crime. Adriana Corse, do PT, delegada, 22,8%, lidera em Goiânia. Vanderlan Cardoso está em segundo com 21%, está embolado, na verdade, né? Sandro Mabel, do União Brasil, tem 15%, e Rogério Cruz, Solidariedade, tem 9%, na terra do agronegócio. Então mostra que a esquerda, o Lula, os setores democráticos, têm espaço para algum crescimento e a gente pode ter algumas surpresas Brasil afora. Agora, surpresa mesmo para encerrar, nesse primeiro dia de televisão, o Ramagem, candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, fez uma declaração. Eu acho que o marqueteiro do Ramagem, quem assina o programa, é o Carluxo, deve ser. Vamos assistir um trechinho? Olha só o que ele traz para o público dele. Olha o que ele falou na televisão. É um recorte, depois eu vou explicar melhor o contexto em que ele fala. Vamos lá, Ramagem, candidato bolsonarista. Vamos mostrar que dessa vez nós, os otários, vamos vencer. Dizer, nós, os otários, vamos vencer. Agora, isso aí virou um corte na internet. Como é que o marqueteiro deixa passar? É claro que tinha uma frase anterior, que ele dizia, eles acham que o cidadão de bem é o otário, né? Os corruptos acham que o cidadão de bem é o otário. Nós vamos mostrar que, diz ele, nós, os otários, vamos vencer. E aí virou nós, os otários. Tá bom, Ramagem. Ficou feio demais. Me lembrou o Serra, Chico, naquela campanha presidencial, o Serra Comedor, lembra? Como você, como a Dona Maria. Como a Dona Maria, como o filho da Dona Maria. Como a sua irmã, como todo mundo. Come todo mundo o Serra. E aí só não comeu o voto, que ele perdeu a eleição. Mas o Ramagem deu uma de Serra Comedor e disse, hoje é a nota assim, bizarra, numa candidatura bizarra, que está tomando uma surra na casa do bolsonarismo. Era isso que eu queria trazer de eleição municipal para a gente voltar para o tema principal aqui, que é esta
briga, essa luta, essa guerra que é até internacional, né? Entre o Brasil e o Elon Musk, Gabi. Com certeza, esse é o assunto do dia, como a gente estava falando, né? A Cristina Serra está chegando para comentar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou agora há pouco, né? Um pouquinho antes da gente começar o programa, a suspensão do X aqui no Brasil. Tem até 24 horas para isso. E olha só, Rodrigo e Chico, a Anatel diz que já recebeu essa ordem do ministro Alexandre de Moraes, já começou a notificar as operadoras de internet do país. Então, a qualquer momento, a gente deve ter, de fato, a rede social fora do funcionamento. A Anatel já recebeu, né? Já. É oficial, né? Exatamente. Só falta, como a gente dizia antigamente, jogar o gato na caixa de luz. Jogar o gato na caixa de luz era uma expressão que se usava muito no futebol. Quando o time estava ganhando, queria paralisar o jogo, jogava alguma coisa que não era o gato, evidentemente, e você apagava a luz e a vitória estava consolidada. É isso mais ou menos que passa a acontecer agora. E basicamente isso aconteceu porque o prazo que tinha sido dado pelo ministro do Supremo venceu ontem, 8 horas da noite, um pouquinho depois do CL Notícias segunda edição, e o X não cumpriu essa intimação para indicar um representante legal aqui no Brasil. Vamos chamar a Cristina Serra para conversar com a gente? Isso. Nomeia alguém nessa história aí e resolve aquela parte lá das contas que o ministro pediu para bloquear e eles não bloquearam. Mas é mais fácil o Elon Musk ir para a rede social e fazer todo o teatro. Ele já está indo, inclusive. Ele está cavando isso, né, Gabi? Cris, boa noite para você. Chega mais aqui para nossa mesa redonda. Oi, Gabi, boa noite, Chico, Rodrigo. Eu adorei essa lembrança dessa expressão maravilhosa. Chico Sá, né? Tem jeito. Joga o gato na caixa de luz. Coitado do gato. Pobre do gato. Ô, gente, eu quero trazer aqui um trechinho do documento da suspensão para a gente poder aqui dar um teor jurídico da coisa toda. Então, vou pedir aqui para a nossa produção colocar na tela um trechinho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte, né? Ele determina: 1. A suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet em território nacional até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo e por aí vai. O importante aqui, Cris, além da gente ter falado que o X não indicou, né, o representante legal, porque também ele diz aqui que a multa, né, o X tem multas a serem pagas justamente por não cumprir a legislação brasileira. Então, esse também é um aspecto. Outro ponto importante que até a nossa equipe estava apurando aqui, um pouquinho antes de começar o programa, é de que essa é uma ordem temporária. Então, pode ser que vamos supor aqui que se paguem essas multas e que se coloque um representante legal, pode ser que a rede social, inclusive, volte. A funcionar. Já aconteceu com o Telegram isso no passado, né? Exato. O Telegram foi retirado algumas horas, alguns dias do ar. Cumpriu, resolveu, volta, não tem problema nenhum. É isso aí. Cris, vamos lá então para essa discussão. A notificação já foi enviada para a Anatel, como a gente comentou aqui, né, Agência Nacional de Comunicações, e agora, a qualquer momento, a gente vai ver essa movimentação do corte, vamos dizer assim, do X em todo o território nacional. E aí as pessoas vão voltar a conversar pessoalmente, presencialmente, né? Eu adoraria. Ainda tem Instagram, WhatsApp. Acho que não vai rolar. Ainda tem muita coisa. Facebook. Mas olha, eu acho o seguinte, bom, em primeiro lugar, eu sou daquelas que acha que decisão judicial tem que ser cumprida. Se você não concorda com aquela decisão, você recorre ao judiciário para contestar aquela decisão da qual você discorda. Se o Elon Musk, se a Rede X tivesse representante no Brasil, ele poderia perfeitamente contestar, apresentar argumentos, dar informações ao ministro Alexandre de Moraes e talvez as coisas não tivessem chegado ao ponto em que chegaram. A gente sabe que isso não vai acontecer e que o Elon Musk está esticando a corda. Por quê? Bom, eu vejo essa situação da seguinte forma. Os movimentos desses oligarcas da economia digital, das big techs,
não acontecem à toa e não são apenas por um interesse ou outro, um interesse econômico ou outro contrariado. Eu acho que a gente tem que enxergar isso num contexto muito mais amplo. A gente está vivendo no mundo hoje, né, no planeta, todo um rearranjo geopolítico e as Big Techs são parte deste rearranjo geopolítico. Essas empresas, a maior parte delas, ou pelo menos aquelas que têm um número muito maior de usuários, são todas norte-americanas, né? Claro, tem a do Telegram, o dono não é norte-americano, está até preso. Enfim, tem uma ou outra aí que não se enquadra mais nesse critério, mas as grandes, as realmente poderosas, são todas norte-americanas. E não é à toa que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil se meteu nisso. É um movimento completamente despropositado, bizarro. A Embaixada dos Estados Unidos emitiu um comunicado, enfim, postou, se posicionou sobre um contencioso judicial envolvendo um ministro da Suprema Corte, né, com uma empresa, com uma Big Tech. Né? Isso é completamente errado, isso pode, dependendo de como as coisas evoluírem, isso pode se agravar, mas é um movimento que, sinceramente, da minha parte, era completamente inesperado. Eu achava que o governo norte-americano ia simplesmente assistir ou, no máximo, fazer movimentações de bastidores, mas dá esse passo muito complicado que o Elon Musk, inclusive, já agradeceu. Então, para mim, está muito claro e caracterizado, né, esse papel das Big Techs nesse movimento, nesse rearranjo geopolítico que a gente está vendo. E, olha, sinceramente, eu não vejo exagero da minha parte, nem teoria da conspiração. Basta ver, né, os contenciosos do governo americano com as empresas de tecnologia da China. Da China. Né? Exato, é uma hipocrisia, né, para dizer o mínimo. Não tem moral nenhuma para cobrar. E a gente lembrou ontem aqui, Cris, Chico, Gabi, a TikTok, não sei se você ia citar esse caso, né, Cristina, o governo dos Estados Unidos exigindo que o TikTok, que é uma rede de origem chinesa, venda o controle para algum cidadão norte-americano para que o TikTok possa continuar. E aí, não é que o TikTok, mas violou algum preceito, fez alguma postagem anti-estadunidense, pró-China. Não, é simplesmente a questão da propriedade. É a disputa realmente capitalista dos Estados Unidos contra outros gigantes no mundo. Então, chama muita atenção. Como chama também, Chico, não sei se você quer falar sobre esse ou outro tema, o fato de que o Elon Musk, na Índia, entubou, aceitou a legislação. E lá não houve judicial. manifestação de governo americano, de embaixada, de nada. Lá não. Então, é muito estranho. Quer dizer, não é estranho, é um movimento político, como está aplicando. O fato do X não estar também na China, só que o Musk continua fabricando carros da Tesla na China, então tudo bem, aí não vai criticar a China. Também na Arábia Saudita, é um grande defensor da liberdade de expressão. Tudo bem, né? Teve o caso do Jamal Khashoggi, mas não, a Arábia Saudita se mantém acionista minoritária do X, então tá tudo bem. Então, esse tipo de coisa é muito importante a gente trazer aqui. Eu quero falar um pouco sobre como funciona o bloqueio do X aqui no Brasil, tudo bem? Claro, e daqui a pouco, só para avisar, nós vamos ter a presença da Renata Miele, que é do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Vem dar entrevista aqui para explicar outros detalhes para a gente sobre essa disputa. Fundamental. Bom. Isso. A Anatel informou agora há pouco que começou a notificar as operadoras, então a gente já tem 20 mil operadoras que foram notificadas. E como é que vai funcionar esse processo? A gente tem um esqueminha aqui em imagem para tentar ficar um pouquinho mais didático como é que vai funcionar o bloqueio do X. Então, tá aí na sua tela, o judiciário, né, emite a decisão, tá ali o comunicado, repassa para a Anatel, então, passa esse ofício com a ordem de bloqueio para as operadoras de internet na sequência, e aí sim o acesso é bloqueado. E aí as lojas de aplicativo que fazem, né, por onde você baixa essa rede social e outras também, podem suspender o download do X também. Então são esses dois caminhos, né? Para quem já está operando,
é a Anatel para as operadoras, fecha o caminho, né, Chico? Joga o gato lá, como é que joga o gato na caixa da caixa de eletricidade, daí para de funcionar. Não, desliga a chavinha, interrompe. E não pode baixar mais nas lojas de aplicativo, né? Da Google, da Apple, seja mais de quem for. É isso, né? Esse é o caminho. Aqueles celulares que já saem da loja com esses aplicativos podendo usar e tal. Não vai dar para baixar. Por enquanto... E tem um outro trecho da decisão que eu acho que vale muito a pena a gente conversar aqui, porque está gerando um grande debate. Tem até gente dizendo, olha, esse trecho da decisão pode ser que depois tenha que retificar, enfim. Muita gente questionando se isso passou dos limites ou não. Porque quem tentar usar a VPN no Brasil para acessar o X vai ser multado. Como eu disse, quem tentar usar pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa. Olha como que está esse trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A aplicação de multa diária de R$50 mil às pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações ocorridas pelo X, tal como o uso de VPN, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais na forma da lei. Ou seja, ele está dizendo, gente, quem tentar fazer algum malabarismo para continuar usando o X no Brasil, seja para fins de trabalho, para fins pessoais, vai receber uma multa. E tem muita gente dizendo, tá, mas tem pessoas que precisam, porque trabalham conectadas com outros países. Como é que vai ser eu vi aqui nas redes agora, a reação de advogados sérios, importantes e tal, exatamente. É que essa parte é delicada, que essa parte talvez ele tenha que rever, porque tem muita gente que usa como instrumento de trabalho, em multinacionais, em empresas que tem que estar com a internet de fora ali, online o tempo inteiro. Então, essa parte, segundo quem entende, advogados que trabalham nessa área acham que pode ser complicada. E aí o Elon Musk, obviamente, já foi para a rede social, pegou esse trecho, que é o que está gerando esse debate, e já colocou como, ditadura, Pegou a parte pelo todo, né, Cris? Quer dizer, aqui a gente pode debater, depois talvez a Renata Miele possa até explicar melhor para a gente se há precedente desse tipo. Eu não conheço, né? A gente não é especialista nisso. Cristina, não sei se quer falar sobre isso, mas não sei se todo mundo entende o que é isso. Vou explicar rapidinho de novo. VPN é um mecanismo pelo qual a gente aqui no Brasil usa uma espécie de túnel e entra na internet fora do Brasil. Então, Twitter no Brasil está proibido, está suspenso por enquanto. Mas você poderia usar o VPN, né? Tem mecanismos, quem conhece de tecnologia, e entrar no Twitter dos Estados Unidos ou da Inglaterra, sei lá de onde. Então, seria um mecanismo. E isso, o Alexandre de Moraes disse que quem usar vai ser multado em R$50 mil. Cristina, está gerando um debate grande nas redes, na área jurídica, precisamos entender melhor isso, né? Rodrigo, é complicado isso mesmo, mas é aquela coisa, até onde eu entendi, e assim, não tenho conhecimento dos detalhes da tecnologia, mas com esse comando aí na ordem do Alexandre de Moraes, ele está tentando evitar que a determinação dele seja burlada, contornada, né, desrespeitada, né? Me parece isso. Agora, eu acho que tem um ponto aí, vocês talvez, certamente vão poder explorar isso muito melhor com a entrevistada a seguir, que é o seguinte, por que também que está acontecendo tudo isso, né? Por que todo esse debate, por que a resistência do Elon Musk de cumprir a determinação, por que o Alexandre de Moraes tem que chegar a este ponto? Porque nós temos um vazio regulatório imenso, nós temos um vazio regulatório, né? O Marco Civil da Internet é uma legislação antiga já, obsoleta diante do papel que as Big Techs têm hoje no mundo. Já ficou para trás e ele tem comandos, o Marco Civil, ele tem comandos mais genéricos, né? Diante do papel que as Big Techs têm hoje no mundo, você tem que ter uma regulação que diga aquilo que pode e o que não pode ser feito, né? As proibições têm que ficar muito claras, porque nós estamos falando de plataformas que são empresas, embora as pessoas não consigam ver, né, as plataformas como empresas, mas essas plataformas se tornaram refúgios, esconderijos, seja lá o nome que você quiser dar a isso, para a prática de crimes. É disso que a gente está falando. Ninguém quer tirar, eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes não quer violar a liberdade de expressão de ninguém.
os inquéritos dos quais ele é relator, nesses inquéritos, ele está investigando crimes, né? Agora, a lei, de fato, ou a ausência de lei sobre o funcionamento das Big Techs no Brasil, porque cada país tem que ter a sua regulação, né? O que não exclui também regulações supranacionais, que também devem ser feitas e que não foram feitas ainda, né? A regulação deve dizer o que pode, o que pode. Então, as coisas ficam mais claras, entende? E crime, gente, é crime, seja qual for o suporte tecnológico em que ele aconteça ou que ele utilize para a sua prática. Seja ele digital, que é essa coisa difusa que a gente não vê, né? Que acontece aí nesse espaço digital que não é palpável, né? Seja o crime cometido ali na vida real, né? Então, nós estamos falando de crimes na vida real, crimes digitais. Nenhum dos dois pode acontecer. Agora, o crime da vida real é bastante regulado, né? Nós temos Código Penal, etc. Todos os países têm. Agora, os crimes digitais, nós não temos penalidades claras para esses crimes, nem no Brasil, nem em outros países, e muito menos legislação supranacional, que tem que ser, porque essas Big Techs são supranacionais. Exato. Eu estava falando aqui sobre as manifestações do Elon Musk no X, e ele já foi para lá, né, fazer aquela mesma palhaçada de sempre. Agitação. Ele disse, vou chamar aqui um desses prints que a gente separou, que a nossa equipe separou. É uma chacota essa que eu vou, sinceramente, francamente, como diria César Calejão, francamente. Ele diz o seguinte: estão fechando a fonte número 1 da verdade no Brasil. Ora. Pô, pera aí. Elon Musk. Gente. Pera aí, estão fechando a Cracolândia da virtual. Eu ia usar a sua frase, Chico. Eu ia justamente jogar para você no Brasil, isso. né? O chefe da Cracolândia está revoltado. Porque hoje em dia... Ele apoia massivamente, gente, pessoas políticos que tentaram golpe no dia 8 de janeiro. Quer dizer, para dizer, assim, um dos aspectos, né, Chico? Fechando o reduto da extrema-direita. Hoje está tomado. Inclusive, a orientação é de jamais impulsionar, jamais dar visibilidade a pessoas que pensam ali da esquerda moderada para frente, assim. Ele, né? A determinação dele. A determinação dele. Lembra como eles derrubaram o número de seguidores do pessoal progressista? Quando houve o primeiro choque entre ele e o Alexandre de Moraes, né? Sim, exatamente. A meses. determinação é de tirar de circulação qualquer ideia que apoie candidatos mais à esquerda, qualquer ideia de pessoa que aprove o governo Lula. A determinação é muito evidente, a gente tem visto isso. Nenhum post que tenha alguma tendência, que fale mal da extrema-direita, por exemplo, fica ali no lodo, fica ali não anda. Não sai do canto. Determinação é evidente. Eu até achei que ele ia cumprir a determinação da Justiça do Brasil por querer que o Twitter ficasse no ar para usar da forma mais maldosa do mundo nas eleições municipais. Porque você pega... Ele pagou o maior escritório de advocacia do Brasil, o Pinheiro Neto, na defesa do coach, do Pablo Marçal. Porque a Justiça mandou tirar posts do Marçal e o Twitter saiu em defesa do Marçal. É isso? Em defesa de um golpista que dava golpe em idosos via mutreta bancária. Então, é esse o nível. É isso. Eu queria perguntar aqui para nós se a gente tem separado outro print do Elon Musk, que ele fala o seguinte, se não tiver eu vou ler aqui, mas ele diz, o regime, ele pega uma notícia dizendo que, essa que está na sua tela, que o Supremo Tribunal Federal vai multar aquela história da VPN, né? Quem tentar subterfúgios tecnológicos, como diz a decisão jurídica do Brasil, em R$50 mil. Ele pega essa notícia, o Elon Musk vai lá e diz, o regime opressivo do Brasil tem tanto medo de que o povo descubra a verdade que levará à falência qualquer um que tente. Elon Musk. Mais uma pérola aqui. Agora, fato é que ele pegou essa história que está tendo um grande debate, tem muitos especialistas, inclusive especialistas progressistas, né, da área da tecnologia, que estudam o tema sempre dizendo, olha,
Aqui, acho que o Alexandre de Moraes se excedeu. Foi uma medida desproporcional. Nessa história específica da VPN. História da VPN, Mas dos é 50 mil. Mas é um pedacinho da decisão. No geral, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é proporcional. A justiça brasileira vem dando uma série de ordens, decisões que o Twitter está ignorando. Retire o post tal porque ele atenta contra a democracia e contra as regras brasileiras. Não retira. Nomeie os seus representantes no Brasil, dê o seu endereço. Não nomeio, não dou meu endereço. Rapaz, tá contra a Corte Suprema do Brasil. Então, não tem nenhum escândalo. Se fosse nos Estados Unidos, meu amigo, o Elon Musk já estava fora da jogada há muito tempo. Eu acho que era importante mostrar o que o Lula falou. O presidente da República que tem voto, foi eleito pelo povo brasileiro e se manifestou sobre isso também. Porque o Elon Musk não tem voto para falar, para vir questionar a Corte Suprema brasileira. Não entende da legislação brasileira, não entende né? nada. Porque Ele deveria respeitar como respeita nos países que lhe convém. Né, mas com todo o que ele entende é de fazer agitação. De extrema-direita. Ele é um empresário, um quadro orgânico da extrema-direita mundial. É isso que é o Elon Musk, não é um investidor, um empresário, olha o meu dinheiro. É um quadro da extrema-direita, um multibilionário. O presidente Lula falou, acho que é importante a gente botar a fala do presidente Lula. Vamos lá. Ele comentou hoje da briga do Xandão, né? Então, ele diz que ele soltou, não é porque ele tem dinheiro, pode fazer o que quiser. Mas vamos assistir ao vídeo que a gente entende melhor. Vamos ver. Todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata. Que porque o cara americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Então tá aí a declaração do presidente Lula, a afirmação que ele fez numa entrevista à Rádio Mais PB, da Paraíba, né? Cris, a gente quer te ouvir sobre essa declaração do presidente Lula também. Até acho que vai muito ao encontro do que a Cris estava dizendo sobre a nossa falta de legislação e a falta de avanço, não só em relação às fake news, mas também às big techs. A discussão no Congresso está caminhando a passos quase que não tem passo, está quase parado, na verdade. O Arthur Lira pega e ele engavetou. Ele enterra, né? Mais do que engavetou, enterrou tudo, não deixou a menor possibilidade de conversar sobre isso mais. Enterrou completamente. E eu acho que agora também o governo tem tantas frentes de atrito com o Congresso, envolvendo o Supremo na questão das emendas e tudo mais, que ninguém vai abrir mais essa frente de contencioso. Mas sobre a fala do Lula, eu assino embaixo, acho perfeita. O comportamento do Elon Musk é o comportamento de um oligarca que se considera acima do bem e do mal, acima das leis, dos países, das instituições. Ele fala tanto em democracia e liberdade de expressão, só que esse comportamento dele, esse comportamento oligárquico, né, dos donos do dinheiro grosso no mundo, é a coisa mais antidemocrática que existe, porque ele simplesmente sai tratorando, sem respeitar leis, instituições e autoridades de outros países onde ele tem interesses. E o interesse dele, o Rodrigo falou muito bem isso, ele é um dos maiores agentes da extrema-direita hoje no mundo. E ele acha que pode, na América Latina,
eles acham, voltando um pouco para a questão geopolítica, né, a visão deles eu estou falando, as big techs, o governo norte-americano às vezes ele fica com uma certa fachada democrática e tal, dependendo do governo, da situação, enfim, da circunstância, mas é o seguinte, eles não aceitam, não suportam, né, quando países da América Latina assumem uma posição soberana, né? Que é exatamente o que o Lula faz nesse momento, né? E já fez em outras circunstâncias em relação aos Estados Unidos, né? O Musk, não custa lembrar, no golpe da Bolívia, disse, daremos golpe sempre que quisermos, né? Por causa do lítio. Então é isso, tem uma questão de interesses econômicos, evidentemente, políticos também, geopolíticos, e tem essa questão, digamos assim, cultural, sabe? De achar que nós aqui somos quintal desse pessoal. Não somos. E o Lula deixa isso de uma maneira cristalina na fala dele. Aplausos. Mandou bem, Lula. Isso aí. É isso, Cris. Muito certeiro. Não, e também um pronunciamento que você ali reforça, você respalda o que o STF vem falando, não é só o Xandão. Você não pode deixar a bucha só com a justiça brasileira. É papel de um presidente da República reforçar essa história. Esse pronunciamento de Lula, ele respalda a decisão do STF, ele é muito forte nesse sentido. Sim. Faz todo sentido e foi muito necessário, Gabi. Obrigada por essa sua fala, Cris. Obrigada por hoje. A gente se vê na semana que vem, querida. Valeu. Valeu. Boa. Gente, só uma observação. O Alexandre de Moraes passou a ser um personagem tão presente nas nossas vidas. Vocês já repararam? A gente fala com uma intimidade. O Xandão, né? O Xandão autorizou. Essa é a maior surpresa política da década, assim. No Brasil Quem imaginava, né? No Brasil, O cara vem ali... roteirista não brinca, não. Havia sido secretário aqui em São Paulo da Justiça, ali meio MDB, PSDB, é nomeado pelo Temer, pelo vampirão lá, que faz uma desgraça no Brasil, inclusive em reforma trabalhista, previdenciária e etc. E nos dá de presente um ministro que é atento a qualquer... que zela pela democracia 24 horas. Isso. Isso aí. Muito bom, Cris. Um beijo pra você, querida. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Gente, continuando essa discussão, que são tantas camadas que a gente precisa falar, né, sobre essa discussão, dessa briga entre o Supremo Tribunal, entre o Judiciário brasileiro, né, não individualizando só também ao Alexandre de Moraes, contra o Elon Musk, os seus descumprimentos legais e todos esses ataques contra o STF. Por trás disso tudo também tem muito interesse econômico. Hoje a Starlink, que também é uma empresa do Elon Musk, recorreu contra aquela história do bloqueio das contas, né? Porque o Xandão também determinou, o ministro, o bloqueio das contas da Starlink no Brasil para poder pagar as multas, né, do X, porque o X tem multas com a justiça que chegam a 18 milhões de reais, isso de acordo com informação do jornal O Globo. Então, conta da Starlink está bloqueada e ela tem mais de 250 mil clientes por aqui, com internet via satélite em todo o país. A gente até falou sobre isso ontem. Algumas cidades, inclusive 90% do acesso à internet é por meio da Starlink. E tem também as Forças Armadas nessa história, né? E lembrando, claro, que isso aconteceu na gestão do Jair Bolsonaro, né? Foi um acordo firmado com ele para a Starlink poder atuar aqui no Brasil. Né? Os dois, Isso, aquela foto que daqui a pouco aparece aí para nossa tristeza. O ministro Fábio Faria, que quem fazia a ponte desse negócio, Genro né? do Silvio Santos. Genro do Silvio Santos. Agora, eles estão com uma cascata de internet de graça. Ontem, várias pessoas da nossa comunidade nos escreveram, e tem até um amigo meu de Pernambuco, o Daniel, falou que isso é cascata que eles estão pedindo para a pessoa indicar uma pessoa. Se a pessoa consegue inscrever outra pessoa na Starlink, aí ela ganha um período de graça. Estão fazendo uma campanha de publicidade. Eles estão aproveitando o momento de evidência do Elon Musk para vender essa história, mas não é
que não está na faixa e livre para todo mundo, não. Agora, o Leandro Demore, Chico, no ICL Notícias Primeira Edição, ele fez meio que um resumo dessa história que a gente está conversando aqui sobre interesses econômicos, que vale muito a pena a gente vir trazer para a nossa discussão. Vamos lá, vamos assistir. Por favor. Qual que é o lance do Musk? O Musk, ele tem essa Starlink para monitorar grandes áreas no mundo onde há jazidas minerais. Esse é o trabalho do Musk. Levar a internet para as escolas é o jeito bacana de ninguém se opor. Você é contra a internet nas escolas na Amazônia, Vivi? Não, né? Então o Musk vem para o Brasil, ele se reúne com o Bolsonaro, com o André Esteves, do BTG, com o Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações do Bolsonaro, que por acaso hoje trabalha no BTG. Ele é criticado no Brasil pelo ex-ministro da Justiça do governo Dilma, lá, o Jobim, que por acaso é vice-presidente do BTG. Então nós temos aí, acho, César, uma relação de negócios funcionando nesse país. Não te parece uma questão? Eu estou dando aqui informações públicas, tá? Claro, claro. Informações públicas. E o Musk fala o seguinte, olha, eu tenho um problema com as baterias do meu carro, porque eu preciso de um monte de minerais finos, né? Lítio, uma série de outras coisas. Isso custa caro, está ficando cada vez mais difícil de achar. Boa parte da produção das baterias hoje está na mão dos chineses. Vamos lembrar que a BYD, que é a empresa que vende carro no Brasil elétrico hoje, ela começou fabricando baterias para a Tesla. E depois começou a fabricar carros e hoje concorre com a Tesla. O Musk tem um problema de mercado. Eu preciso mapear a Amazônia, na América Latina inteira, com os meus satélites. Como eu faço isso? Vamos, Bolsonaro, dar um godozinho aqui que a gente vai botar umas internet nas escolas? Aí eu boto meu satélite voar, eu deixo o negócio todo voando. E aí, a coisa mais grave disso, César, foi o que veio à tona ontem. Um deputado do PL, bolsonarista, claro, para aumentar a confusão que está acontecendo no Brasil, divulgou que em junho o Ministério da Defesa mandou para o Congresso Brasileiro uma carta dizendo o seguinte, olha, se a Starlink, que é a empresa do Musk, parar de atuar no Brasil, a gente vai ter problema nas Forças Armadas. Por quê? Porque várias movimentações de tropas e de embarcações brasileiras dependem dos satélites do senhor Elon Musk. Então nós temos, César, qual a garantia que nós temos que hoje o Elon Musk não está com uma portinha por trás dos seus satélites, vendo, analisando, manipulando e, eventualmente, até vendendo informação de movimentação de tropas do Exército Brasileiro em território americano. Olha a loucura que o patriota do Bolsonaro fez. Só para esclarecer, o deputado que o Demore citou aí na fala dele, o Coronel Meira, é do PL de Pernambuco e foi ele que fez o requerimento de informações junto ao Exército. Então, essa é a história. Ele está colocando como se fosse um escândalo. Poxa, podem atrapalhar o Exército. O escândalo é o contrário, né, Chico? O Exército está usando esse ameaça serviço. à soberania nacional. O escândalo é o Exército depender de um picareta bilionário como Elon Musk, mancomunado com a extrema-direita mundial. Isso tem total interesse na Amazônia. É claro, ele está mapeando tudo. Está mapeando tudo. Agora, além do malandro Elon Musk, o que tem de malandro no Brasil? Porque essa história da Starlink, Gabi, olha o que já está circulando. Porque essa história, olha aí, ó. Uma amiga que me mandou. Ela falou assim, olha o que eu recebi. A mensagem está aí na tela, gente. Olá, aqui é da Starlink. Por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, nossas contas foram bloqueadas. Gostaríamos de saber se é possível você nos ajudar com um Pix para que possamos pagar o advogado Cacai para nos defender no Brasil. Eu não sei se eu rio, se eu choro ou se a gente manda meme, tá, gente? A mensagem pro Cacai, hein? Gente, é meme, só para esclarecer. Não, já tem esperto aí tentando golpe, né? Os caras são muito rápidos. É isso, é golpe. Aí já é a turma do ex-coach, né? Porque a turma do... mandou pro Cacai, né? A turma do Lógico. golpe, que claro. a gente mandou pro Cacai. Me dá um dinheiro aí para eu contratar o Cacai para defender. Agora é bom, porque olha o prestígio do Cacai. Quando a confusão é gigante... Chama o Cacai. Em quem é que se pensa? Cacai. Chama o Cacai. É isso, que respondeu com uma figurinha maravilhosa, inclusive. Muito bom, gente. A gente vai falar aqui também, tem vários aspectos, como a gente disse agora, falamos sobre a ameaça à soberania nacional, sobre a Starlink. Tem uma que a Cris já comentou, que é a da Embaixada dos Estados Unidos, né, saindo em defesa do Elon Musk, gente. Então, só para esclarecer melhor esse caso que a Cris já trouxe à tona, por nota, a representação diplomática
A Embaixada dos Estados Unidos afirmou que monitora a situação e usou aquela velha história, né, da argumentação da liberdade de expressão. Os Estados Unidos adora, né? Dizendo que esse é um pilar é ótimo, né? Um pilar fundamental numa democracia saudável. E a embaixada diz que, por política interna, não comenta decisões de tribunais ou disputas legais. Aí o Elon Musk pegou essa manifestação da embaixada como um apoio, né? E ele disse o seguinte: a expressão de apoio da Embaixada dos Estados Unidos é apreciada. De fato, sem liberdade de expressão, o público não pode expressar seus pensamentos ou saber a verdade da situação, tornando impossível votar com conhecimento preciso. Então, um monte de gente também veio e comentou a respeito disso, né? A gente teve repercussões a respeito da declaração da embaixada. O Ricardo Capelli foi um deles, né, Rodrigo? Eu acho que é legal colocar o Ricardo Capelli. Por favor. O Flávio Dino no Ministério da Justiça. Porque se alguém entende de enfrentar golpista e de extrema-direita, é o Capelli, que foi para a rua no dia do 8 de janeiro. Vamos ver o que ele falou aí, o Gabi, tá aí na tela. Posso ler? Pode, claro. Ricardo Capelli, quem são vocês para falar de democracia? Vocês lideraram golpes contra todas as democracias do continente. O país que só permite 2 partidos, os 6 contra o meia dúzia, quer dar aula de democracia? Não se metam nos nossos assuntos internos, respeitem o Brasil, disse o Ricardo Capelli, subindo o tom contra a Embaixada dos Estados Unidos e contra o Elon Musk também, essa operação da extrema-direita mundial, Gabi. E, Chico, o recado do Lula não foi diretamente para a Embaixada, mas é um recado muito claro também. Deixou a posição do país, a posição da nação, né? Deixou bem claro. Cara, os Estados Unidos, a gente sabe, o histórico de 64 até hoje, passando por pré-sal, passando pelo governo Dilma, a gente já sabe o nível de espionagem que eles fazem. A intervenção que tiveram com a Lava Jato, o auxílio que deram à Lava Jato para desmontar a indústria nacional, para desmontar a indústria das construtoras no Brasil. Que moral essa gente tem para vir dando pito no Brasil em nome de liberdade de expressão? Pois é, mas a verdade é que as redes sociais estão fervendo, né? Então, de um lado, a embaixada, o Elon Musk agitando, os líderes mais progressistas respondendo, e tem a extrema-direita tentando faturar em cima disso, não é, Gabi? A gente tem aqui várias postagens também sobre esse tema. Não sei se a gente vai... Aqui, ó, Orlando Silva, urgente, Orlando Silva, gente, que era o relator do projeto de lei para regular as Big Techs no Brasil. Necessário. Aliás, o projeto de lei não era só, entre aspas, só para isso. Era um projeto de lei até mais amplo, mas fazia a regulação. Esse projeto que a gente sempre diz aqui, que o Arthur Lira aproveitou né? A polêmica, entre aspas, com o Elon Musk, para enterrar, para dizer, não, está muito confuso, vamos abrir uma nova comissão e começar isso do zero. O que disse o Orlando Silva? Urgente. Após o X ignorar a decisão judicial e não cumprir a determinação legal expressa no artigo 1138 do Código Civil Brasileiro, a plataforma acaba de ser suspensa. Como já dissemos antes, é uma questão de soberania nacional, diz o deputado Orlando Silva. E a palavra é essa, a expressão é essa, soberania nacional, está na fala do Lula. É isso. O Lula também fez postagem, além daquela fala que a gente já trouxe aqui, né, que foi numa entrevista na rádio, ele deu já aquela indireta ontem que a gente trouxe aqui, mostrando a lista de redes sociais dele, ó. Eu não estou no X, estou saindo do X, mas vocês podem me encontrar em outras redes sociais também. Outras personalidades, vamos dizer assim, políticas, né? A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, o Lindbergh Farias também mantiveram essa postagem fixa. Essa do Lula? Essa do Lula, a mesma que ele postou ontem, eles também mantiveram nas redes sociais, que não deixa de ser um posicionamento também. Eu acho importante. Gente, durante algum tempo, a esquerda, setores progressistas, tinham dificuldade de olhar para esse tema do imperialismo. É como se fosse, isso é fora de moda, não tem mais. Isso aí é coisa lá dos anos 60, dos anos 70 do século passado. Não é, né? Nós estamos vendo como as disputas geopolíticas entre os estados e os blocos de estados estão se aprofundando. Muita gente acha que nós estamos num quadro parecido com o Primeira Guerra Mundial, quando se formaram vários blocos, várias alianças, e essas alianças acabaram se enfrentando numa guerra. Nós temos 2 blocos principais, China e Rússia de um lado, e do outro lado Estados Unidos e a Europa. O Brasil flutua aí entre os 2 blocos. O Brasil é um dos poucos que tem diálogo com os 2 blocos. A gente está vendo a Venezuela indo para o bloco Rússia-China.
sem muita mediação. Nicarágua, Venezuela estão indo para esse bloco. O Brasil fica no meio, né? O Brasil dialoga com o bloco, está nos BRICS e está também próximo aqui no hemisfério ocidental, conversa com os Estados Unidos, tem que conversar mesmo, tem interesse e tal. Mas não pode ser tratado como um país sem soberania. Está muito bom o Lula responder nesse tom e os deputados, as lideranças brasileiras responderem no mesmo tom. Vocês vão ficar dando lição de democracia em outro canto, não aqui no Brasil. Lição de liberdade de expressão. Democracia é liberdade de expressão, mas é também respeitar as regras, não apoiar golpe de Estado. E o Elon Musk e essa gente que está do lado dele apoiou a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Não vem com essa, não. Ah, democracia. Vocês apoiaram um golpe que os caras queimaram os 3 poderes na praça, lá em Brasília. Então, se alguém tem moral para defender a democracia, é o Lula, é o Supremo, que foi atacado pelos fanáticos do Musk e do Bolsonaro, é o Ricardo Capelli e o Flávio Dino, que estavam lá na rua, no dia que estavam queimando os prédios, entendeu? Então, quem vai falar em democracia não é o Elon Musk. Ele que vai cuidar do Twitter, que inclusive está dando prejuízo economicamente. Bom, o interesse do Elon Musk é a deterioração completa, né, da nossa democracia, não só da nossa, mas de outras repúblicas e outras economias também, porque a gente sabe qual é o objetivo dele. Agora, Rodrigo, o ministro Alexandre de Moraes estava aí falando sobre a importância, né, dele nesse processo. Ele falou hoje, ele deu uma declaração, ele estava aqui em São Paulo, né, numa semana jurídica do Mackenzie, né, da faculdade, e ele disse que existe uma instrumentalização das redes sociais para atacar a democracia e que as instituições de todo mundo estão aprendendo a lidar ainda com essa nova realidade. Então, vamos ouvir essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Importante. Vários locais do mundo, essa semana nós vimos na França a questão do Telegram. Em vários locais do mundo, as instituições, as legislações estão aprendendo como tratar com uma nova realidade, como tratar com uma instrumentalização por parte de alguns, uma instrumentalização ilícita, uma instrumentalização irregular de um instrumento muito bom. O instrumento é bom, as redes sociais, mas vêm sendo instrumentalizados para atacar a democracia, para atacar o Estado de Direito, para amplificar discursos de ódio, discursos misóginos, discursos racistas, nazistas, e todos os ordenamentos jurídicos do mundo começaram, já há alguns anos, começaram a verificar que é necessário um tratamento diferente. Vamos chamar a nossa convidada, Renata Miele, que é coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, para falar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Renata, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece, Renata. Bom, são tantos aspectos que a gente já discutiu aqui. Acho que, para a gente começar a nossa conversa, já que a gente estava falando desse bloqueio do ministro Alexandre de Moraes, né, que é imediato, mas que pode ser temporário. Então, para a gente entender um pouco sobre o aspecto jurídico disso, eu queria pedir para você ajudar a gente a traçar como é que fica, então, se existe até uma expectativa, no caso de o X atender, né, o Elon Musk atender a essa obrigação, essa determinação de colocar um representante legal, o que precisaria ser feito, e aí você reverte a decisão, se o X já tiver suspenso, né, a rede social. Como é que acontece esse processo? Bom, aí uma tomada de decisão do Supremo Tribunal Federal. Imagino que se houver uma atitude do X de responder às várias petições
judiciais que são feitas e que são ignoradas. Se eles resolverem restabelecer um escritório no Brasil, é possível que o Supremo Tribunal Federal suspenda o bloqueio e retome um processo de diálogo para que as investigações que estão sendo conduzidas no âmbito do inquérito possam ter as oitivas da representação do X no Brasil. Mas isso tudo são hipóteses, né? Nós ainda não sabemos como a plataforma vai se posicionar com relação à decisão que foi tomada. Renata, obrigado pela sua presença. A Renata Miele, que além de coordenar o CGI, Comitê Gestor da Internet, é uma estudiosa desta relação das Big Techs com as democracias pelo mundo, da necessidade de se regular as Big Techs. A Renata estuda esse tema, né? Então eu queria pedir que ela nos ajudasse a entender. Está faltando uma regulação, porque no Brasil, o Alexandre de Moraes está extrapolando, mas o Arthur Lira mandou para a gaveta outro dia um projeto que estava pronto, trazendo algum tipo de regulação para esse campo no Brasil. É preciso fazer a regulação? Esse episódio está mostrando que nós precisamos de regulação no Brasil. Renato, queria te ouvir sobre isso. E na comparação com outros países, porque o Elon Musk atua em vários outros países. Na Índia, a gente já falou várias vezes, ele acatou as decisões lá. Aí aqui no Brasil está fazendo agitação política. Queria te ouvir sobre esses dois aspectos, né? A diferença entre a forma de atuar do Musk no Brasil e em outros lugares e a necessidade de regulação das Big Techs no Brasil e no mundo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Esse é mais um episódio que mostra a urgência que o Brasil, né, enfrenta, a necessidade do nosso Congresso Nacional aprovar uma legislação para regular plataformas de rede social no Brasil. As decisões que foram tomadas pelo STF nesse episódio estão ancoradas no Marco Civil da Internet, mas o Marco Civil da Internet não é uma legislação que foi feita para regular plataformas digitais, né? Ela é uma lei que regula o ecossistema da internet. Portanto, o PL 2630, que ficou conhecido como o PL das fake news, que é esse que você se referiu, Rodrigo, dizendo que alguns meses atrás o Lira tomou a decisão de restabelecer uma comissão especial para retomar o debate em torno da proposta que já estava aprovada em caráter de urgência para ser votada, ou seja, ela estava pronta para ser votada em plenário, e aí a gente voltou várias casinhas. Nós precisamos urgentemente de uma legislação que dê segurança jurídica para a sociedade brasileira, para o judiciário e também para as empresas. Porque no vácuo da ausência, né, de uma legislação, o judiciário precisa atuar, né? E isso também fragiliza o próprio judiciário. Portanto, é urgente que a gente faça, de fato, enfrente o desafio, né, de num Congresso Nacional que tem a composição que a gente sabe, né? A gente tentar aprovar uma legislação que seja adequada para enfrentar esse fenômeno. E sobre essa questão do Musk, ele tem 2 pesos e 2 medidas, né? Ele deixou muito claro, quando ele comprou o Twitter, que ele estava comprando o Twitter para transformar o Twitter numa plataforma de vocalização das suas visões de mundo. Ele disse isso várias vezes. E ele atua e usa o Twitter, o X agora, né? Ele usa o X desta maneira. Em cada país, ele adota uma posição de acordo com seus interesses. Isso, Chico. Renata, boa noite mais uma vez. O que você achou dessa parte da decisão do Alexandre de Moraes que proíbe também que qualquer internauta, qualquer usuário no Brasil use a VPN para alcançar, por exemplo, o Twitter lá fora do Brasil? Olha, Chico, acho que assim, a decisão ela é complexa, inclusive de ser implementada, né? Porque o uso da VPN é uma coisa individual, muita gente usa VPN, Sim. né? É difícil de fiscalizar, né? Eu não sei exatamente como o STF pretende fiscalizar o uso da VPN e acho que tem um problema aí, que é a penalização do usuário. O usuário não pode ser penalizado, né? Então, assim, é uma decisão, né, que é polêmica,
ela é muito difícil de ser implementada, de ser fiscalizada, e penaliza o usuário. Eu acho que não é esse o foco, né? Agora, eu acho que mais importante, né? A VPN também não é uma coisa tão disseminada, mas eu acho que a decisão importante foi a tirada dos wallets, né? Do Google Play, das lojas de aplicativos. Isso foi uma decisão muito importante que corrobora essa tentativa de evitar a burla do bloqueio. Renata, você que já participou de debates internacionais sobre esse tema, né? De debates, tem conferências no mundo inteiro sobre como regular as Big Techs. A decisão do ministro Alexandre de Moraes está repercutindo na imprensa do mundo, né, Gabi? A gente olhava aqui, New York Times, El País, vários jornais pelo mundo, nos diz aqui o nosso editor, que está acompanhando tudo, o Rogério Jordão também, que estão trazendo a repercussão já sobre isso. Tem precedente no mundo de uma rede desse tamanho ser retirada do ar por uma corte no chamado mundo ocidental? Não sei se esse nome ainda vale, né? Mas tem precedente, Renata? Como é que isso pode ser encarado internacionalmente? Você que tem contatos internacionais, isso vai gerar um debate fortíssimo no mundo, não? Eu acho que vai gerar, mas olha, o X já vem sofrendo ameaças de ser suspensos em outros países, né? Recentemente na Europa, também por não cumprimento de decisões judiciais, houve uma ameaça. Se o Brasil tivesse aprovado o PL 2630, havia ali no projeto de lei uma determinação de que para prestar serviços no Brasil, plataformas que tivessem a partir de um determinado número de usuários tinham necessariamente que ter escritório no Brasil. Então, o que eu penso, Rodrigo, sobre isso os países e as empresas, elas precisam respeitar as legislações nacionais. Claro. É uma questão de soberania. Isso não é só para a plataforma de rede social. A plataforma de rede social não está acima da lei de forma diferente que outras áreas da economia. Então, assim, tem toda uma discussão, a extrema-direita puxa o debate para a censura, para o cerceamento da liberdade de expressão, mas tem uma questão de autonomia nacional, de respeito às legislações. Então, nós não podemos colocar o ônus disso no Estado brasileiro. O ônus é da empresa que está prestando serviço no Brasil e tomou uma decisão discricionária de desrespeitar a legislação nacional e de desrespeitar as autoridades. Então, nós não podemos ficar nessa defensiva e assumir o ônus de uma decisão que é dura, sem dúvida nenhuma, que afeta milhões de usuários, né, jornalistas, né, Sim, ou muitos. pessoas que usam muito, de fato, mas mesmo usando, tem a visão crítica de que essa situação é insustentável. Então, o ônus da decisão não pode ser nosso, o ônus da decisão é da empresa. E eu acho que a gente também não pode ficar alimentando uma batalha, que é a batalha das redes sociais, que é o Xandão versus o Musk. Poderia ser qualquer outro ministro da corte. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não podemos ficar personificando as questões, Muito bem. porque senão também a gente estimula um debate enviesado. É o Estado brasileiro. Foi o que eu tinha Perfeito. falado agora, Você tinha falado, a Gabi tinha falado exatamente isso. O Estado, um dos três poderes do Brasil que está sendo desrespeitado. É como se o Elon Musk falasse, para mim, tanto faz, eu não respeito. Eu estou no Brasil, ganho dinheiro no Brasil. Ele pegou a figura do ministro Alexandre de Moraes como para fazer esse ataque, mas ele está atacando Muito o judiciário importante isso que brasileiro. você e que a Renata agora ainda frisou. Ele tenta... A lógica das redes, né? É a lógica das redes. Ele usa a lógica das redes para criar essa polarização artificial entre duas pessoas, quando, na verdade, é o Estado brasileiro que está sendo representado e atacado nas postagens péssimas, né, que o Musk tem feito. Né? Muito bom, não, importantíssimo isso que a Renata fala, né? A gente mesmo acaba caindo um pouco nisso. A gente cai um pouco. E o que o Musk tenta fazer do Alexandre de Moraes é uma caricatura, né, de um anti-herói, ele faz uma coisa folclórica, com aquela capa, usando inteligência artificial, ele cria umas figuras ali em torno do Alexandre de Moraes para folclorizar.
Isso. Mas você vê, a partir do pronunciamento do presidente da República, de tudo que é democrático no Brasil, veja quem se pronunciou no Congresso Nacional. Perfeito. Todo mundo que é a favor da democracia está lá. Não é Xandão com sua espada na mão da justiça. É instituição, Supremo Tribunal Federal do país. Lei e Constituição brasileiras. É isso, né, Gabi? E isso é utilizado, né? Esse dueto aí, né? Versus Musk, versus Xandão, é utilizado pela extrema-direita num contexto de eleições municipais, então vira um facilita para eles, né? Colocar o Xandão como ditador, como se fosse... acordou mal, inventei hoje de perseguir o X. Não é isso. E veja, e qual a mensagem que o Estado brasileiro passa para outras áreas econômicas e para outras plataformas, se você tem um único ator que desrespeita de forma insistente, persistente, né, petições judiciais, as suas intimações, simplesmente não respeita o Estado brasileiro, não faz nada porque se trata de uma plataforma de rede social? Que tipo de mensagem que a gente passa para as outras plataformas? Pode ser até visto como um incentivo. Bom, se o X faz isso e não acontece nada com eles, então por que eu tenho que ficar respondendo? E para as outras áreas da economia? Então, as pessoas têm que olhar essa situação como uma situação de respeito, de desrespeito ao Estado democrático de direito. Então, acho que é assim que a gente precisa colocar as coisas e eu acho que as pessoas conseguem compreender isso, né? Isso. Perfeito. Renata, quero muito agradecer a sua presença aqui. A Renata Miele é coordenadora do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Um prazer te receber, muito esclarecedora, que você trouxe pontos de discussões, né, fundamentais aqui. Um abraço, até uma próxima. Obrigado, Renata. Obrigado. Obrigada, Gabi. Obrigada, Rodrigo, Chico. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Bom, a gente continua aqui nas nossas... Então, vários temas, né, que a gente está trazendo aqui hoje, Rodrigo, mas um deles, para além dessa história do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como a gente estava dizendo, um outro assunto que a gente vai trazer aqui agora é sobre a fala do presidente Lula a respeito da Venezuela, não é isso? O presidente Lula reiterou hoje que não reconhece a vitória do Nicolás Maduro na Venezuela e ele também ponderou que sem as atas não se pode dar vitória à oposição. A afirmação, mais uma vez, que ele fez naquela entrevista à Rádio Mais PB da Paraíba. Foi uma declaração também, né, que ele fez. Eu até fico pensando nesse momento, porque todo o discurso do Maduro está ancorado no seguinte: soberania nacional. As instituições venezuelanas disseram que eu ganhei. Então não venho meter o bedelho na Venezuela. O Lula está fazendo debate com a Venezuela no momento em que tem gente de fora do Brasil dizendo que a Corte Suprema do Brasil está cometendo uma ilegalidade. O discurso fica complicado um pouco para o Lula nesse momento, né? Para fazer esse debate específico, apesar de, no mérito, ele ter até por que fazer o debate sobre democracia, etc, etc. Mas a questão da soberania nacional, tanto na Venezuela como no Brasil, esse debate está muito forte. E aqui no Brasil, principalmente, Gabi. E tem um contexto do candidato da oposição lá da Venezuela, o Edmundo Gonzalez, que pode ser preso ainda hoje. Entendi. Só para não deixar de informar isso também. Ele desobedeceu uma intimação para depor ao Ministério Público pela terceira vez. E aí a Procuradoria-Geral da Venezuela está exigindo que ele preste contas a respeito daquele site, né? Que ele publicou parte das atas eleitorais e apontou vitória da oposição. Então, ele está sendo investigado por crimes de usurpação de funções, falsificação de documentos públicos, instigação à desobediência às leis e associação para a prática de crime e formação de quadrilha. Só para não deixar de dar todas as informações. Festival de acusações. Mas não é que Lula esteja fazendo esse debate, viu, Rodrigo? Eu acho assim, onde ele vai, cara? Se o cara está no Crato, está em Nova York, está em Tegucigalpa, onde Lula pisa, e a Venezuela? E a Venezuela? E a Venezuela? Pô, tem eleição no Brasil, de capitais, que estão achando que é eleição em Caracas. Agora vamos começar assim. Sobre isso. E o Elon Musk? E o Elon Musk? Aí sim. O Elon Musk, vamos continuar falando. Vamos, eu achei só bom, rapidinho, que o Elon Musk tirou aquele coach de pauta, gente. Ainda bem, né? O Elon Musk fez esse favor pra nós. Vantagem. Eu vi vantagem. Vi vantagem nisso daí, Eu vi vantagem. Tirou de circulação. Tirou de circulação o Elemento. É isso. O condenado lá de Goiânia. Exato. Vamos chamar Luiz Nassif para falar com a gente sobre
X, Elon Musk, Xandão, Judiciário Brasileiro. Boa noite, Nassif. Ô, Nassif, já fez seu último Twitter, não? Pois é, rapaz. Deixa eu contar uma aí dessa ideia fixa da Venezuela. Quando começou a jogada da conspiração lá atrás, um procurador lá de Goiás, ligado à ultradireita, um cara que tentou lá obrigar todas as prefeituras a beber cloroquina e tudo, ele intimou o Itamaraty a pedir satisfações para a Venezuela, porque eles estavam montando um sistema de aliciar jovens brasileiros para a internet lá. Foi aquele carnaval, daí foram ver o que estava acontecendo. Lá em Caracas tem um bairro chamado Vila Brasil. E o governo lá da Venezuela estava dando um curso para estudantes da Vila Brasil. E o cara fez esse carnaval danado aí. Pessoal, posso só dar um pitaquinho no caso do Elon Musk aí, do caso do Alexandre de Moraes? Queremos, sim. Quando você vê jornalista dizendo que o Alexandre de Moraes está extrapolando, os jornais, Estadão e tudo aí, você dá desconto. Faz parte da profissão se alinhar essas teses. Mas quando você vê advogado, ele fez tudo isso porque a empresa não tinha sede aqui. Vamos pegar só por que a sede é importante. Obrigações fiscais. Se a empresa tem lucro no país, tem que deixar pagar imposto no país onde tem lucro. E o Twitter vende, o X vende publicidade aqui. Proteção ao consumidor. Vamos supor o seguinte, eu estou andando numa companhia de aviação americana. Eu tenho um problema com a companhia. Eu vou entrar com uma ação. Vou entrar como se ela não tem sede aqui? Então, a sede é fundamental para o funcionamento da empresa. Então, vem os chamados idiotas da objetividade. Não, só porque não tem sede, aí toma uma atitude drástica dessa. O cara está afrontando. E cá para nós, a minha razão, isso aí vai virar um tema mundial de discussão nessa grande questão que é Estado Nacional versus redes sociais, né? Então isso aí vai ser importante. Aí, o Xandão aí deu uma dentro. Ô, Nassif, você falou sobre discussão mundial. Queria aproveitar e trazer aqui algumas manchetes internacionais. Olha só o The Guardian, que é esse jornal britânico. A gente vai trazer aqui as manchetes. O New York Times primeiro, Gabi. Opa, então temos New York Times. Desculpa, eu estava aqui com The Guardian aberto, então a gente vai primeiro com o New York Times. Vou pedir para encherem a tela aqui, porque senão eu não enxergo, assim, porque eu sou míope. Brasil bloqueia o X após Musk ignorar ordens judiciais. Manchete correta. Manchete correta. Trouxe causa e efeito. Brasil bloqueia depois que o Musk ignorou. Não foi assim que o Xandão acordou, porque o Corinthians perdeu do Juventude ontem e resolveu bloquear, entendeu? Exatamente. Não foi isso, né? New York Times com a manchete correta, forte, que os jornais do Brasil não costumam fazer. É isso. Isso. Aí depois a gente tem The Washington Post, é isso, gente? The Washington Post, então. Juiz brasileiro ordena a suspensão de X em batalha de desinformação. O proprietário Elon Musk se recusou a restabelecer um escritório no país para responder às solicitações do governo para remover contas que espalham notícias falsas. Também, Nassif, né? Também num tom forte. Correto, assim. Correto. Aí temos The Guardian, agora sim. Justiça brasileira ordena a suspensão de X de Elon Musk após descumprimento de prazo. Plataforma de mídia social será bloqueada porque não nomeou representante legal no prazo estipulado. Também vai nessa mesma... certeiro, é isso aí. Vai nessa mesma atoada. O Al Jazeera Ou seja, também. ninguém assim, ditadura no Brasil. Ditadura no Brasil, ninguém está dizendo isso, dos jornais sérios. Só aqui na imprensa local. Alguns, Al Jazeera. Quer colocar Al Jazeera aí, Gabi? Al Jazeera, para a gente não ficar só nos ocidentais. Olha aí, ó. Al Jazeera. Juiz determina a suspensão imediata de X no Brasil. O juiz ordenou a suspensão total, imediata, tal, que todas as ordens judiciais relacionadas ao X sejam cumpridas. Até que, isso aconteça. Então, é o que a gente também estava explicando. Nassif, é bom a comparação com a imprensa brasileira. A gente tem BBC, Elo Universal. Olha, tem uma repercussão gigantesca, né? El País também, El País da Le Monde Diplomatique, todos esses jornais estão repercutindo essa história. É uma questão mundial, né? Fale. Não, essa decisão do Alexandre de Moraes traz um novo capítulo nessa tentativa de enquadrar as redes sociais. Porque você tem lá a Europa, a União Europeia, o CDE, tentando uma briga entre as atribuições do Estado e das redes sociais, e aqui
pelos abusos aí do Elon Musk aí, porque o Elon Musk é importante entender aí as maneiras de afetar ele. Essa questão do prejuízo ou não do Twitter, ele está pouco se lixando. Porque esse baluarte da livre iniciativa é um sujeito que montou o seu império em cima de parceria com o Departamento de Estado. Aliás, a parte mais chocante de toda essa história é essa história que as Forças Armadas Brasileiras usam Starlink. Ele está mapeando toda a Amazônia lá, minérios raros e tudo. Então, digamos, o jogo político para ele é um cara que vive do jogo político. Se associou aí ao Departamento de Estado, à NASA, se associou à NASA também, usa aquele volume imenso de verbas públicas americanas lá e tem um papel na geopolítica americana. Então foi um baita gol do Alexandre de Moraes, que é só a vira-latice nacional que não consegue reconhecer, né? Agora, do ponto de vista político, Nassif, a gente comentava aqui, o 7 de setembro, isso está servindo como massa, como assim, agitação, né, para as massas de extrema-direita irem para a rua. Também, né? E também para a mobilização da eleição municipal. Assim, nesse ponto, não sei, o Alexandre de Moraes deve ter medido, sabe que vai haver essa agitação, é dentro da própria bolha deles, mas faz com que gente que estava até desanimada de ir para a rua, Chico, possa resolver. Agora eu vou para a rua, tenho um motivo para ir contra o Moraes. Mas ao mesmo tempo esperar 1 mês e meio para que se cumprisse, para que esse forasteiro cumpra uma questão de Constituição brasileira. Se levanta aquela discussão, né, Chico, pessoal, de que medida judicial não é para ser popular, né? Ela tem que ser cumprida. Você não ficou sem saída. Vai ter um outro motivo em breve aí, um outro motivo para agitação aí, que vai ser quando houver o impedimento aí da candidatura do Pablo Marçal. O que ele está fazendo, ele está atropelando todos os itens do Código Penal. É muita coisa. A justiça não vai poder deixar passar em branco. E o que ele está fazendo? Uma baita agitação que engrossa as redes dele, para os negócios dele é ótimo, aí, e lança ele como uma liderança para desestabilização. O jogo dele é muito pesado. Eu acho que ele criou uma megalomania, um personagem megalômano, que ele incorporou esse megalômano. Então, o que ele está partindo é para um enfrentamento, enquadrou. Aliás, esse enquadramento que ele deu no Bolsonaro, dá até dó, né? Quando você junta os três, eu digo que é uma hidra lá, que tem a microcabeça do pai e dos 3 filhos, tudo bobão, assim, para tentar reagir ao Pablo Marçal, né? Ele enquadrou. E agora, o que ele está fazendo é uma agitação, efetivamente. Ele tem um bando de fanáticos aí atrás dele, ele está procurando a questão do impedimento. A intenção dele não é ser prefeito. A intenção dele aí é ganhar musculatura, aí, ganhar seguidores, faturar. Agora diz que vai lançar um partido político junto com o Bolsonaro também, vai dar curso para os influenciadores fazerem parte desse partido político. Então, tudo isso, esse mundo novo, aí você fala, pô, vai deixar solto esse mundo novo aí, que cria fanáticos aí, usa a mentira deliberadamente. É enrolado o negócio desse, sabe? Agora, por outro lado, Nassif, você não acha que o Bolsonaro, que estava indo numa linha de tentar um acordão, apoiar o Nunes, lá dentro da candidatura do Nunes tem Michel Temer, tem Kassab, então é uma tentativa de abrir um diálogo, até institucional, via TCU, aquela decisão controversa do TCU no caso das joias. Dizem, né, o Bolsonaro tentando costurar um acordão. Agora, ele partiu para o outro oposto, né, agitação de rua, né, e confrontação com o Alexandre de Moraes. O Moraes também pode estar dando corda. Vai, Bolsonaro, se enforca aí no 7 de setembro, que fica até mais fácil, né? Porque ele perde qualquer nível de diálogo com o judiciário. Eu acho que tem esse risco também. Eu não sei o que o Nassif acha disso. É isso. Você estava tendo uma armação, porque é o seguinte, os filhos não admitiam nenhuma candidatura que não fosse do Bolsonaro. Então, pelo que deu para apurar, para entender de todos esses muxichos aí, é que o Tarcísio de Freitas, ele está sendo vestido como o Luciano Huck, né? É o cara moderado e tudo. Daí ele se aproxima do Alexandre de Moraes, tenta diálogo com o Alexandre de Moraes, e aparentemente seria para uma barganha. O Bolsonaro não iria preso, continuaria sem poder se candidatar, e os filhos apoiariam a sua candidatura. Então estava tudo no mar cor-de-rosa, aí, sabe? Parecia uns pombinhos voando para cá e para lá. Daí aparece o Pablo Marçal radicalizando num nível inédito, aí, desde o início do bolsonarismo, e dá essa sinuca de bico deles.
Então, se eles param, se eles tentam manter aquele estilo de contemporização, eles perdem seguidor. Isso. Porque o que se tem aí não é bolsonarismo. O que se tem aí é um mercado aí de alucinados que querem um profeta aí para levar eles aí para atravessar o Mar Morto aí. Então, quando o Marçal, que dá de 10 em termos de esperteza e malandragem aí nos bolsonarinhos, entra nesse jogo aí, se o Tarcísio e o Bolsonaro continuam naquele estilo mais ameno aí, perdem espaço, perdem liderança. É por isso que agora o Bolsonaro voltou atrás, fez o filho mandar beijinhos aí pro Pablo Marçal, o Carlos Bolsonaro e tudo, né? Mas eu chamo a atenção que todo esse processo, um pouquinho antes desse fator Marçal, nós tivemos aquela tentativa de desestabilização do Alexandre de Moraes que escancarou a cara do Tarcísio de Freitas e do Nelson Jobim na condição de membro do conselho lá do André Esteves, do BTG Pactual, que foi as matérias da Folha lá em cima dos diálogos do assessor do Alexandre de Moraes, fazendo aquele carnaval, não conseguiram uma repercussão relevante. Quem que eles conseguiram de repercussão? Tarcísio de Freitas, tem que apurar fundo, isso é muito grave. E Nelson Jobim. E o Ciro Gomes que deu um pitaco ali também. E ficou nisso. Mas o Nassif foi no ponto ali pro Bolsonaro, ele tem que fazer um cálculo, porque se ele fica muito calado e se o Pablo Marçal ocupa mesmo, adeus. Adeus, ele perde a liderança. Adeus. Então, é arriscado, porque ao aumentar o tom, ele vai cair ali na arapuca do Xandão, direto no alçapão do Xandão. Então, é um risco que ele vai correr em 7 de setembro. Mas, por outro lado, esse ato do X, essa história de suspender o X, ele também esquentou o 7 de setembro. Gabi, não tem dúvida quanto a isso, não? É isso. Nassif, vai ter... diga. Não, estou falando que 7 de setembro vai ser animado aí. Mas cá para nós, quando você vê o repertório de manipulação do Pablo Marçal e vê o que era o repertório do Jair Bolsonaro, dá até dó, né? O Jair Bolsonaro, o máximo que conseguia era cuspir em estátua aí de vítima da ditadura e simular arminha, dando um tirinho aí, né? Mas esse Marçal ainda vai dar muito trabalho, né? Vai. Isso aí, pessoal. Bom fim de semana aí para todos. Boa noite, Obrigada. Eu ia só aproveita comentar aí. até que a gente estava falando do 7 de setembro, o Boulos também está mobilizando um ato esse final de semana aí em São Paulo pela democracia. Amanhã à tarde, Praça Roosevelt. Roosevelt. Eu fico curiosa de como que vai ser, porque a gente está com esse momento muito inflamado justamente por conta de todos esses acontecimentos de hoje. Então, não sei como é que vai ser, né, Chico? O ato é muito centrado, a pauta além de relevante, é muito bem definida, que é contra o bolsonarismo em São Paulo. Seja ele do Pablo Marçal, seja ele do senhor Ricardo Nunes, que é prefeito desta cidade. E o Lula entrando na campanha firme na campanha do Boulos. Diga, Nassif. Uma informação sobre o Boulos. O Boulos frequentava lá o mesmo boteco nosso, que era o Bar do Alemão. O Boulos nem chopp ele ia. É um chamado caretão amplo, né? Mas nem chopp ele bebia muito lá. Então, colocado como consumidor de droga, aí é demais. É isso. Agora a gente Boa, que vai Nassif. tomar a nossa saideira aqui. Valeu, Nassif. Valeu. Boa sexta-feira. Valeu. Saudoso, hein, Chico? Saudoso Bar do Alemão. Saudoso Bar do Alemão. Fecharam o Bar do Poxa, Alemão. quantos plantão jornalístico, né, das redações, Estadão, Folha, todo mundo se reunia lá no final da noite. Nassif ia muito porque tinha música, samba, chorinho, tudo lá no Bar do Alemão. Ô, gente, compartilharam um tweet aqui que eu vou ter que... Já que a gente está falando do fim do X, né, que tem aqueles tweets icônicos, até a gente ontem trouxe vários aqui, a Renata Z disse o seguinte, eu achei muito bom. O site no Brasil, ela está falando do X, né, indo embora brasileira. Fala que tá indo, pede uma saideira, dá tchau, senta de novo, suja outro assunto. Agora eu vou mesmo, gente. Eu acordo cedo da manhã, outra saideira. Aí vem aquela água nos pés, levanta e continua tomando a última Não, isso saideira. é muito brasileiro. Porque você vai, às vezes você vai pro exterior, as pessoas não entendem isso do brasileiro. Fala que vai. Não, eu preciso ir, hein? E o cara fica mais uma hora conversando. Na porta da tua casa, às vezes. Aí só mais uma. O cara desce mais uma no balcão, vem a água com sabão nos pés e o cara fica lá.
A Gabi já está quase jogando água nos nossos pés aqui, Chico. Não é isso, Gabi? Não? As cadeiras começam a ser viradas ali de ponta cabeça. Daqui a pouco nós vamos virar as cadeiras aqui, sexta-feira. Ele quer tomar a saideira em outro lugar, não é aqui na mesa do CL Notícias, não. Mas, gente, antes disso, tem um recado importante também, uma novidade nossa, porque na próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, 8 horas da noite, a gente vai trazer aqui Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Chico Pinheiro, Leandro Demore e Roberta Garcia, ao vivo, para o lançamento de uma nova série original aqui do ICL, O Preço da Independência. Então, a gente está falando aqui de desinformação em redes sociais, tem tudo a ver, né? E de como a população é manipulada, justamente, os jornalistas são alvo de campanha de desinformação, ameaças diretas à segurança, à integridade dessas pessoas, né, de todos esses profissionais. Então, a gente vai reunir essas vozes aqui para falar contra a censura, para falar sobre como essas manipulações, esses ataques acontecem. A gente convida você para esse debate junto com a gente, vai ter trecho exclusivo também das séries, então já vai ter ali uma pitada do que você pode esperar nessa nova série original do ICL. Como é que foram os bastidores, as gravações, tem muita coisa interessante para você ficar sabendo nessa conversa que vai acontecer, então, no dia 5, às 8 horas da noite, semana que vem. Você, para poder acompanhar, vai ser gratuito online, você tem que fazer a sua inscrição, garantir sua vaga em icln2.com.br. E aí, Chico Sá, tá liberado a Jurubeba? Como é que é? Liberado a Jurubeba. E hoje, sem Twitter, é melhor ainda, né? Porque as pessoas vão para olho no olho, vão para os bares e etc. Esqueça o Twitter. Semana passada a gente tomou a Jurubeba aqui, o nosso Francisco, mesmo, nosso colega aqui na redação, trouxe uma Jurubeba autêntica. Quem viu nas redes sociais, viu, né? Viu, é verdade. Quem viu, viu. É isso aí. Quem viu, viu. Então, ó, gente, vamos nessa. Nossa saideira está sendo agora, até porque Ricardo Gouveia aqui da nossa equipe falou, gente, se vocês não encerrarem, a gente vai jogar o Marçal na tela. Então, pelo amor de Deus, queremos mais ver a cara do Pablo Marçal. Vamos embora, tchau. Vamos nessa. Valeu, bom pessoal. Fim de semana. Juízo, mas nem tanto. Até mais. Nós estamos em guerra pela verdade. O jornalismo do ICL tem sido alvo de ataques incessantes e é isso que acontece quando decide abrir mão da publicidade, afastando os interesses da elite econômica e dos poderosos desse país. Mas o ICL é assim e nós não vamos desistir. No dia 5 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, venha junto comigo, Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva e Chico Pinheiro debater, discutir e tentar entender como nós podemos manter a nossa independência e enfrentar os incessantes desafios. É um encontro online e gratuito para todo mundo.